Uma disputa acirrada e um resultado que não surpreendeu muita gente. O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, se reelegeu no domingo para mais um mandato. Juntando os períodos como primeiro-ministro e na presidência, ele está no comando do país há 20 anos. Erdogan usou seu discurso de vitória para fazer o que sabe melhor. Atacou seus inimigos, criticou minorias e prometeu recuperar a economia local, que tem uma das maiores inflações do mundo. No discurso, Erdogan fez duros ataques à oposição e à comunidade LGBTQ. O candidato de oposição, Kılıçdaroğlu, disse que a eleição não foi justa porque o adversário usou toda a máquina do Estado para vencer. Aqui na Turquia, 90% da mídia é controlada pelo governo. A oposição, que teve seu melhor resultado em décadas, já acendeu sinais de alerta. Há o temor de que Erdogan intensifique o controle sobre a mídia e instituições democráticas, algo que se tornou uma marca de seus mandatos anteriores. O Ao Ponto de hoje discute a reeleição de Recep Tayyip Erdogan na Turquia e como ela pode influenciar líderes de outros países que também demonstram tendências autoritárias. Neste episódio, a gente conversa com Monique Sochachevski, historiadora e professora do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, o IDP. Eu sou Carolina Moran. Eu sou o Felipe Barini. O Ao Ponto de 30 de maio de 2023 começa agora. Vem com a gente. Professora Monique Sochachevski, bem-vinda aqui ao Ponto. Pouco mais de 20 anos depois de chegar ao poder, o presidente turco Recep Tayyip Erdogan foi mais uma vez eleito presidente. Foi uma vitória estreita, mas dá para esperar uma manutenção das políticas que marcaram seus mandatos anteriores, como o incremento do papel da religião e essa estratégia de dominar as instituições democráticas da Turquia? Sim, Erdogan está há 20 anos no poder e aos poucos foi concentrando, né, toda a máquina nas suas mãos, né, a mídia, o judiciário, e nesse sentido, ao que tudo indica, né, adentrando agora a terceira década de poder, ao que tudo indica, sim, isso vai continuar, e mais do que isso, eu temo muito em relação a asfixiar ainda mais o que há de sociedade civil e de ativismo, né, tem figuras importantíssimas, tanto políticas quanto, né, da sociedade civil presas, né, como Osman Kavala e o Selahattin Demirtas, e, enfim, e mesmo com pressão internacional ele não reverteu isso, então isso é o tipo de coisa que eu acho que sim, pode continuar esse forte poder, e o uso da narrativa não só religiosa, né, isso é muito importante. Um dos primeiros atos, né, de ativistas próximos a ele ontem, logo depois da eleição, foi ir para a mesquita de Hagia Sofia, que ele próprio, né, reconverteu em mesquita em 2020, mas também com uma pitada de otomanismo, né, esse passado otomano é muito celebrado por ele, e essa narrativa nacionalista, né? É importante frisar que agora nessa eleição os nacionalistas estavam divididos nos dois blocos, né? Ele é aliado histórico do MHP, que é o Partido Nacionalista, mas o Partido I, que também é nacionalista, estava junto com o Kılıçdaroğlu, mas de qualquer forma essa é uma tendência que veio para ficar na Turquia, sobretudo aliada ao Erdogan, né? Então eu iria por aí. Professor, um ponto que chamou a atenção na campanha do presidente turco foi o uso que ele fez das chamadas políticas identitárias, né, por vezes dizendo que a Turquia estava sendo vítima da cultura LGBT, um discurso que é similar ao de outros autocratas. Essa também deve ser uma tônica desses próximos anos, essa marginalização e perseguição a certos setores da sociedade? Olha, uma tônica dessa campanha, desde o primeiro turno, mas com muita força no segundo turno, foi sobretudo como o Erdogan tem o monopólio da mídia, foi de jogar algumas pechas na oposição. Ou são terroristas ou apoiadores de terroristas. Ou são vendidos ao Ocidente. Ou são todos LGBTQIA+. Isso foi usado muito, né, fazendo sempre... Essa é a política que eu diria comum à extrema-direita, que é da polarização e desse discurso raivoso. No caso dele, ontem mesmo, o Erdogan, assim que foi eleito, ele subiu no ônibus e fez um discurso, né, da vitória. Ele falou, né, olha só, vencemos, né, os apoiadores do LGBTQIA+, e somos os defensores da família.
da família tradicional. Então, sim, isso, por um lado, a gente tem isso, essa característica, né, na extrema-direita global, mas especificamente na Turquia vem sendo usado, e sobretudo nesse sentido, né, do Erdogan grudar algumas pechas, né, em relação à oposição, unificar a oposição, que a gente sabe, né, que o grande mérito da oposição turca nessa eleição foi juntar aqueles que sempre se odiaram, né, nesse Table of Six. Então, eu fico bastante temerosa quando eu falo, né, dele seguir um pouco essa manutenção da máquina e essa narrativa polarizadora, sobretudo jornalistas, acadêmicos, ativistas, membros da comunidade LGBTQIA+, mulheres, curdos. Infelizmente, prevejo anos muito duros para esses grupos. A senhora mencionou a imprensa. A Turquia sempre aparece nas últimas posições nos rankings de liberdade de imprensa. 2 semanas a ONG Repórteres Sem Fronteiras colocou a Turquia, se eu não me engano, na posição 165 ou 166. Esse controle da mídia mencionado pela senhora ajudou o Erdogan a pavimentar não só a vitória nessa eleição agora, mas também tem ajudado a manter essa estabilidade no cargo? Sim, e eu acho isso desesperador, e eu acho que o mundo todo tem que olhar para isso. De certa medida, a gente teve, até mesmo agora nas eleições, praticamente tem 2 Turquias, né? Uma Turquia que se informa pela mídia tradicional, pela TV, que é o que você vai ter, quer dizer, ou a mídia tradicional ou esses canais do governo, né? TRT, Anadolu, ou jornais que se autocensuram. Então, o que a gente vai ter nessa mídia tradicional? Elogios, né? Aquelas imagens do Erdogan vestido de Top Gun, né? Enfim, só os grandes feitos dele. E silêncio, né? Porque muitas pessoas falaram, como assim, né? Com a economia na lama, como assim com terremoto com 50 mil mortos e uma péssima gestão, e como assim, né? Com uma oposição unificada ele venceu. Eu diria que um grande ingrediente foi justamente, né, silenciar a mídia contrária e ter toda essa mídia favorável a ele. A oposição, em grande medida, se informa através das redes sociais, né? Que tem cumprido um papel, né? Eu sempre falo, é muito difícil ter informação confiável sobre a Turquia, mas existem jornalistas turcos ou ativistas ou atuantes em think tank que têm publicado, né, material de qualidade em turco, em inglês, isso chega, mas é muito difícil você furar essa bolha desse controle da mídia. Então eu acho que esse é um tema que todo mundo tem que estar de olho, né, como, né, você defender as democracias, ou essas, né, democracias iliberais, ou seja lá o que a gente pode denominar a Turquia, frente a esse monopólio da narrativa, da máquina, e é fato que esse foi, se não o diferencial, o grande diferencial, né, nessas eleições, frente, né, todo mundo se perguntando como assim, né, com um país, você falou tem um dos maiores números de jornalistas presos, mas tem a inflação que só perde, ao que me consta, para a Argentina, né, enfim, terrível, e mesmo assim, ele vencer, eu diria que é pela mídia, como ele monopoliza e direciona de uma maneira muito bem sucedida para ele, né? Às vezes a gente fala, 20 anos no poder, né? Realmente é muito tempo, mas nos primeiros 10 anos, e principalmente quando ele foi eleito em 2003, Erdogan foi eleito com uma agenda democrática. Ele foi eleito com uma agenda bastante inclusiva. Muitas pessoas curdas votaram nele. E uma coisa também que a gente não fala muito no Brasil, que até 2009, mulheres com hijab, mulheres muçulmanas que usam hijab, não podiam frequentar espaços públicos, universidades, prédios públicos. Então, imagina, uma mulher muçulmana não podia até 2009 entrar na universidade. E isso muitas pessoas veem como uma ameaça caso ele saia. Né? Muitas pessoas, por mais que não seja o caso, como foi ele que garantiu esses direitos, muitas pessoas ainda entendem que ele sim garante mais direitos do que a oposição, né, que é o CHP, que é o partido do Atatürk, né, o partido nacionalista. Professor, um dos grandes temas dessa eleição também foi a economia, né? A inflação está em 2 dígitos já há bastante tempo na Turquia, e chama atenção a forma como a lira turca derreteu nos últimos anos. O Erdogan disse na campanha que iria reconstruir a economia da Turquia. É claro que o mundo inteiro enfrenta
essa crise inflacionária lá agravada pelo terremoto, né? Mas a gente pode dizer que nesse novo mandato o bolso deve falar alto na lista de pontos fracos do presidente? Ontem nas mídias sociais tinha um amigo falando, ele que criou o problema, ele que resolva, né? Porque, de fato, né, ele é formado em economia, né? Ele falou, tipo, um lado bom da eleição, né? Óbvio que é uma brincadeira, mas é muito preocupante, porque ele é formado em economia e nos últimos, 5 anos ele vem apostando numa economia heterodoxa, né, que eles chamam e tal. Muita gente está temendo, né, justamente como é que vai ser a gestão da economia daqui para frente. Existe uma aposta de que ele volte aí 180 graus e que traga uma figura importante naqueles anos. Eu vivi na Turquia nos anos de bonança dele, né, que justamente o Erdogan ascendeu ao poder fazendo uma boa gestão da economia, diversificando as parcerias, né, que é o Şişmek, eu acho que é o nome do economista. Então, há uma aposta que isso pode acontecer, né, ele aproveitando, e vamos ver para onde vai. Se não, é mais do mesmo, é desesperador, né? Uma inflação altíssima, na véspera mesmo das eleições, filas para comprar dólar e ouro, e sem reservas internacionais, né? Em grande medida, ao que consta, a Rússia e países do Golfo, como o Catar e a Arábia Saudita, vêm ajudando a Turquia a se sustentar, mas o quanto isso pode se manter é questionável, então acompanhemos. Eu até tomei um susto quando eu fui ver a cotação da lira turca. Quando eu fui à Turquia em 2017, era mais ou menos 1:1 pro real, e agora tá 1:4 pro real. É bem assustador. Mas saindo um pouquinho da economia, indo agora para a política externa. A Turquia é um player regional, faz parte da OTAN, mas também o Erdogan tem dado uns passos mais diretamente rumo a Vladimir Putin, uma amizade que, ao contrário da amizade Rússia e China, tem limites, mas você acredita que essa relação deve ganhar corpo nesse novo mandato de Erdogan? Olha, acabou de sair um texto do Soner Japtay, que é Foreign Affairs. Ele é a melhor análise que me consta sobre o que é essa relação do Erdogan com Putin. Tem gente que fala que o Erdogan é fantoche do Putin, me dá vontade de bocejar, é muito mais do que isso. A gente tem que entender, na realidade, o Erdogan tem dois momentos importantes na trajetória dele. Um é que ele foi preso, né, no final dos anos 90, e muitas pessoas falam que a partir da prisão ele vai fazer um projeto político, né, que seria esse, de usar a democracia para, em determinado momento, sair da democracia e ser um autocrata, né, há quem interprete dessa forma. E o outro momento foi a tentativa de golpe em 15 de julho de 2016. A mídia brasileira comprou a narrativa de que foi autogolpe, o que me deixou muito triste, porque por mais que eu pessoalmente não goste do Erdogan, tenha muitos problemas, foi de fato uma tentativa de golpe, de fato uma tentativa de matá-lo. O Ocidente, mesmo os integrantes parceiros da OTAN, demoraram em demonstrar algum grau, né, de solidariedade ao Erdogan. A Rússia não. Ao que consta, teria sido até informação russa que teria salvado a vida dele, e 2 semanas depois ele foi recebido pelo Putin, e há quem date, né, ali em 2016, essa proximidade, que é uma proximidade de interesses. A União Europeia alerta que não há lugar no bloco para países com a pena de morte. Mas Recep Erdogan insiste na linha autoritária e busca agora a reaproximação com Vladimir Putin. Antes de embarcar para São Petersburgo, ele chamou Putin de amigo e disse que desejava abrir uma nova página na relação com a Rússia. Então, só para trazer um pouco essa narrativa histórica, o Erdogan, tradicionalmente, ele joga, né, os Estados Unidos contra a Rússia. Ele quer um pouco, né, um país ali em ascensão, tentando tirar o melhor, né, dos dois mundos, e lembrando que integra a OTAN desde os anos 50, né, tem relações históricas importantes, né, com os Estados Unidos, e também essa relação com a União Europeia. Mas sim, o que eu te responderia é que nos últimos tempos eles têm se usado mutuamente, e a Rússia tem comparecido justamente nesse quesito que a gente falou aí da economia. Então, a bola de cristal está embaçada, né? Ele é uma figura imprevisível, e no sentido de sobreviver politicamente, buscando aliados dos mais variados, mas eu perceberia, assim, nesse momento, uma tendência de uma manutenção de uma proximidade com a Rússia e talvez um engajamento maior
até por conta desses aliados dele, né, o MHP, que é o Partido Nacionalista, que vem com uma agenda muito eurasiática, né? O próprio Erdogan falava, se a União Europeia reclamasse muito, ele se voltaria para a Organização da Cooperação de Xangai. Então, eu apostaria em termos de política externa um pouco nesse sentido, mas, mais uma vez, eu acho que não podemos esquecer que integra a OTAN, tem um papel importante agora, em junho, ao que consta, né, deve ajudar a apoiar aí a Suécia. Então, acho que ele continua jogando nos tabuleiros onde tem algum grau, né, de esperança, até porque precisa de investimento e ajuda internacional, mas muito mais alinhado na esfera da Rússia do que foi anteriormente. Agora, professor, apesar de vitorioso, ele se elegeu por uma margem pequena. Dá para esperar algum tipo de aceno à oposição aí nesse novo mandato? Olha, infelizmente, ouvindo o discurso dele assim que ele ganhou, que ele subiu no ônibus, cantou músicas, a primeira fala dele foi, somos 85 milhões de habitantes na Turquia e temos que nos unir. A segunda fala foi justamente dizer que todo mundo é terrorista, LGBTQIA+, que o Kılıçdaroğlu cantou lá Bye Bye Kemal, e o que eu perceberia, lendo e conversando com colegas, justamente ele está de olho nas eleições municipais em março do ano que vem. E ele se ressente muito de ter perdido a cidade de Istambul. Ele próprio foi prefeito de Istambul e sabe da importância. Então, eu diria que vai ficar cada vez mais polarizador. E temo muito pelo Imamoglu, o Ekrem Imamoglu, que é o prefeito de Istambul. Falei, tem figuras tão importantes como o Kavala e o Demirtas, que o mundo todo reclama, e ele não faz nada, ele mantém preso, e já tem esses 2 processos aí contra o Imamoglu, né, por ter ferido, falado mal de autoridades eleitorais. Ele pode ser preso, e enfim, a minha leitura é um pouco mais de polarização e esse olho aí nessas eleições municipais em que ele deve seguir com essa narrativa estridente. Então, o fato de ter perdido por pouco, não vejo, pelo discurso de posse, discurso de vitória ontem, as atuações ali, né, dos parceiros dele no primeiro momento, não vejo uma tentativa de despolarizar, muito pelo contrário, e acompanhamos as eleições municipais. E ainda falando da oposição, o Kemal Kılıçdaroğlu, ele não era exatamente um progressista, mas ele conseguiu angariar o apoio de várias linhas políticas turcas, uma coalizão grande. Essa união que por pouco não conseguiu derrubar Erdogan, dá alguma perspectiva positiva para o futuro de que o presidente, apesar de toda a sua força, ele pode eventualmente perder nas urnas? Eu, sinceramente, acho havia uma percepção de que essas eleições eram um referendo, né, para o que aconteceria para a Turquia, e no final virou um sentimento de velório. Eu acho muito difícil. Temos que acompanhar, Felipe, o que vai acontecer a partir de agora, em termos de... Ele falou mesmo, o Erdogan, ontem, que ele só sai para o túmulo dele. E eu, sinceramente, não consigo pensar muito em outras forças nesse momento, tendo esse panorama que a gente vivenciou aí nessas últimas 2 semanas. Em relação à oposição, foi um grande feito, porque por que a gente está falando dessa eleição agora, 20 anos depois, né? Porque as eleições anteriores, a oposição era super fragmentada. Você tem metade da Turquia ama o Erdogan, a metade odeia, só que a metade que odeia sempre se odiou entre si, né? Então foi um grande feito essa articulação com o Table of Six, né, com esses 6 partidos aí, né, inclusive de ex-aliados do Erdogan, como o Davutoglu, e também esse apoio aí por fora, né, do HDP, do partido do Demirtas, dos curdos, né? Então, assim, foi um grande feito, mas está discutindo exatamente agora que está, né, de quem é o culpado, né, por eles terem perdido, se isso vai se manter. Vamos acompanhar. A princípio, vamos acompanhar porque tem essas eleições municipais aí, e o DRP tem, o CHP, perdão, que é o partido do Kılıçdaroğlu, tem aí 4 prefeituras importantes, Istambul, Ankara, Adana e Antalya, que o Erdogan tá de olho.
Então vamos ver como é que eles vão se organizar politicamente aí, se vai se manter ou não. Mas num primeiro momento não sei se isso vai continuar, até porque esse segundo turno foi muito tenso, né? O próprio Kılıçdaroğlu, que estava cheio de coraçãozinho, paz e amor no primeiro momento, depois começa a falar mal dos refugiados sírios, né? Isso gerou muita tensão. Até o Erdogan ele aproveitou para falar que não, eles são bem-vindos aqui. Foram cartazes horríveis nas ruas, né? Mas só um parêntese, os refugiados sírios, eles estão, é um problema para os dois. Uhum. Acho que a diferença é que o Kılıçdaroğlu falou duro e o Erdogan convidaria eles para ir embora, né? Está saindo uma série de matérias no Al Monitor que, com o apoio do Catar, a Síria já estaria construindo casas em território sírio para mandar de volta esses refugiados. Então, enfim, o Erdogan, de fato, ele foi durante a gestão dele que esses refugiados foram, né, para a Turquia, e durante o tempo, né, foram muito bem-vindos, e eu sempre chamo atenção disso, né, um mérito da Turquia, mas, por outro lado, não vamos achar que ele é o bonzinho, não. Agora, professora, a senhora está descrevendo aí um país dividido, com um líder autocrata, ou com tendências autocratas que tenta modificar o Estado, dominar as instituições. Já vimos esse filme, né, em diferentes lugares do mundo. Até que ponto essa vitória do presidente turco passa uma mensagem de apoio, de incentivo a outras lideranças autocratas aí ao redor do mundo? É uma tendência, né? É uma tendência e é um wake-up call, eu acho, né? Enfim, a gente tem que ficar acordado. Passamos, né, por algo recentemente aqui no hemisfério, digamos assim. Eu acho que é interessante ver quem foram os primeiros líderes, né, a declarar apoio, né? Foi o emir do Catar, o líder do Hamas, o Orbán da Hungria, o Aliyev, né, do Azerbaijão. Então, sim, né, eu acho que fica claro, né, para onde está indo, né, já estava, mas aonde a Turquia está. Mas eu acho que, por que essa eleição, né, foi tão importante? Porque num primeiro momento, até parecia que mesmo, né, nesse grande case de como uma democracia morre, né, de como o Erdogan usou os meios democráticos para enfraquecer a democracia, parecia que ainda era possível ter algum grau de reação por dentro. Né? Por isso que muitas pessoas ficaram empolgadas, eu mesmo confesso que até acreditei na vitória do Kılıçdaroğlu. Mas o fato é que não são free and fair elections, né? Você pode até falar que as eleições são livres, né, o free, mas não tem o fair, né? Quando você tem esse monopólio da mídia que a gente falou, na minha opinião, foi um dos grandes diferenciais aí. Então, eu acho que de tudo que a gente olha para a Turquia e a partir do Brasil, nesse exato momento, tendo o que a gente viveu aqui recentemente, e ainda, né, tem essa polarização também interna do Brasil, eu acho que tem que atentar, sobretudo, para o papel, né, da mídia e dessa pós-verdade, né, de como essas forças atuam, e isso é eficiente para eles e muito preocupante para a democracia no mundo. Professora Monique Sochevski, muito obrigada pela participação, bom trabalho para a senhora. Muito obrigado, volto sempre aqui ao ponto. Eu que agradeço, obrigada. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição é de João Guilherme Lacerda. Até mais. Até mais.